Da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, fala amém. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia de nós exaltarmos, glorificarmos e dizermos que Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, que não há outro Deus além dele, e Ele é o nosso arrimo, é o arrimo da nossa sorte. Como disse Davi, no Salmo de número 86, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, nós encontramos os altares do Senhor. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua espada no livro de Mateus. Nós vamos dar continuidade às parábolas de Jesus. Mateus capítulo 18. Antes de nós realizarmos a leitura, quem está nos visitando aqui pela primeira vez, levanta a mão, só para eu saber, pela primeira vez. Tem aqui, ó, o amigo Daniel, pela segunda vez. Quando você vê alguém que está lhe visitando, o que é que você faz? Daniel, dá um abraço nele aí, Daniel. Bem forte, Daniel. Oh, glória. Sejam bem-vindos. Você está na casa do teu pai, e na casa do nosso pai a gente fica à vontade. Mateus capítulo 18. Antes da leitura eu quero fazer uma oração com vocês. Pai de amor, nós rendemos graças ao teu santo nome essa noite. Te bendizemos, te agradecemos pelo teu amor e pela tua bondade sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. O nosso coração está faminto e sedento pela tua palavra. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que nós entramos, Senhor. Que a tua palavra traga transformação na nossa vida, que ela traga vida, que ela traga conserto, que ela traga consolo, que ela edifique o nosso caráter, que o Senhor nos dê uma porção de fé. Nós ficamos a semana inteira, Pai, sedentos pela tua palavra. Então eu te peço, essa noite, derrama sobre nós da tua graça, do teu amor, da tua bondade sobre a nossa vida. Palavra viva, verdadeira e eficaz, que penetra na junta e nas medulas, na divisa da alma e do espírito. Palavra de Deus, que é uma semente, caia em nosso coração, que seja uma terra boa e produza a 30, a 60 e a 100 por um. Palavra que traz vida, palavra que restaura, palavra que liberta, palavra que transforma e que traz à existência aquilo que ainda não existe. Esse é o desejo do nosso coração essa noite, Pai, e tudo isso para a glória do teu santo nome. E toda a igreja diz amém. Amém. Mateus 18, versículo 21 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando ao fazê-lo, trouxeram-lhe aquele que deveria 10.000 talentos. Fala assim: 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então o seu servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou com um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Fala 100 denários. Fala 100 denários. E agarrando-se, o sufocava, dizendo:
paga o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste, e não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um dos seus irmãos. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Eu aprendi na minha caminhada cristã que existe um único pecado que Deus não perdoa. Vocês já aprenderam isso também? Que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não sei se vocês sabem o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é atribuir a demônio, atribuir a Deus e ao Espírito Santo de Deus e a Jesus obras feitas por demônio. E a Bíblia é categórica, diz que não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. E eu nunca ouvi alguém dizer que Deus não perdoa outro tipo de pecado. Se alguém é adúltero, a este Deus perdoa. Se alguém é ladrão, a este Deus perdoa. Se alguém é assassino, a este Deus perdoa, se houver obviamente arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Se alguém é mentiroso, fofoqueiro, enganador, caloteiro, mexeriqueiro, pessoas que fazem qualquer tipo de pecado que desagradam a Deus, Deus, por seu infinito amor e por sua grande misericórdia, que é a causa de não sermos destruídos, Ele vem com seu amor e com seu perdão sobre a nossa vida. Porém, meditando profundamente nesta palavra, eu entendi que existe um segundo tipo de pecado que Deus não perdoa. E eu peço aos irmãos que tenham paciência comigo, porque o que eu vou falar aqui não é nenhuma heresia. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, no final da oração do Pai Nosso, o que Jesus nos diz? Perdoa, Senhor, ensinando os discípulos a orar, porque os discípulos dizem: Senhor, nos ensina a orar. E aí Jesus diz: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. E depois do amém, Jesus fala de novo: tampouco, se não perdoares aqueles que te fizeram mal, meu Pai também não te perdoará. Então eu encontrei na minha Bíblia um segundo tipo de pecado que Deus não perdoa. E que pecado é esse? É o pecado da mágoa, é o pecado de guardar a ira, não deixar o sol se pôr sobre a ira. É o pecado que faz a nossa vida ficar literalmente travada em todas as áreas, e não há como Deus realizar. Por quê? Porque Deus não coabita com o pecado. João capítulo 9, versículo 31, a palavra de Deus nos ensina que Deus não ouve pecadores, porém, se este se arrepende, a este Deus ouve. O arrependimento, ele é a manifestação
daquilo que nós praticávamos e agora, de forma consciente, não praticamos mais. É tão sério a questão da mágoa, ou de não perdoar aqueles que nos fizeram mal, por algum motivo, que o Senhor Jesus, ensinando sobre as ofertas, em Mateus no capítulo 6, diz que nós não podemos nem ofertar, porque Deus não recebe a nossa oferta, se nós tivermos algo contra os nossos irmãos. Aliás, não é isso que diz a palavra: se algum dos meus irmãos tiver algo contra mim, eu não posso ofertar sem antes ajustar as contas com o meu irmão. Aqui nessa parábola, Jesus aproveita essa parábola para responder uma pergunta de Pedro. Pedro, no versículo 18, diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu tenho que tolerar a maldade? Quantas vezes eu tenho que tolerar a injustiça? Quantas vezes eu tenho que tolerar a negligência? Quantas vezes eu tenho que tolerar a língua maldita? Quantas vezes eu tenho que tolerar aqueles que fazem mal a mim? Por um acaso, Senhor, eu tenho que tolerar e perdoar 7 vezes? E Jesus vai dizer para Pedro: não, Pedro, não 7 vezes, eu te digo que você precisa perdoar, versículo 22, 70 vezes 7. Até aqui, no versículo 22, eu não sei se vocês são bons de tabuada, 70 vezes 7 é 490, 7 vezes 7, 49, vai no 0, 490. Quem faltou às aulas de tabuada hoje está meio perdido agora. 490 vezes é a conta que Jesus diz que nós devemos perdoar. Irmão, eu não consigo, não sei você, alguém me faz mal 2 vezes, me tranca no trânsito, bota um som mais alto, o meu vizinho, a minha esposa às vezes me olha de cara feia, os meninos querem levantar um pouquinho a voz, e não há tolerância no meu coração. Um cliente não quer me pagar, e não há tolerância no meu coração. Não sei de vocês, que são mais fervorosos, mais crentes, mais servos do Altíssimo, mas eu tenho dificuldade quando o princípio de justiça é quebrado, e eu quero falar sobre esse assunto especificamente. Todo crente de joelhos pede misericórdias a Deus. Senhor, me perdoa, Senhor, muda minha história, Senhor, transforma minha casa, Senhor, faz o que eu não posso fazer, Senhor, renova as minhas forças, Senhor, vai, Senhor, abre aquela porta, Senhor, cura quem está enfermo. Todo crente de joelho pede a misericórdia de Deus. Mas o crente, quando está de pé, ele quer a justiça de Deus contra a vida dos outros, não contra a dele. Se a pessoa é de um partido diferente, você quer a justiça de Deus e não a misericórdia de Deus. Se a pessoa é de um time diferente, você quer a justiça de Deus. Já viram a história que tem 2 jogadores orando, um de um time e outro do outro, um pedindo a Deus: Senhor, me dá vitória, o outro lá crente também do outro time: Senhor, me dá vitória, colocando Deus em situações que Deus não tem nada a ver com aquela história. A justiça de Deus é bênção para a nossa vida, e a misericórdia de Deus também é bênção para a nossa vida. Porém, a justiça de Deus diante de um homem e de uma mulher cuja vida não agrada a Deus, não é bom para a nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos que a justiça é sem misericórdia. Olha que coisa forte: a justiça é sem misericórdia, porém a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todas as vezes que há algum conflito em nossos corações, por demandas que nós temos e desejamos que sejam atendidas, eu fiz vocês falarem em voz alta quais os valores que cada um desses homens deviam. Um devia 10.000 talentos, o outro devia, deixa eu ler aqui de novo, o outro devia em denários, não era em talentos.
Aqui, ó, no versículo 23, ajustar contas com seu servo, trouxeram-lhe, devia 10.000 talentos. Está aberto aí, versículo 24, mantenha a Bíblia aberta, versículo 24, para que você acompanhe as Sagradas Escrituras, e você não engula qualquer tipo de pregação que alguém diga para você. Você confira nas Escrituras, confira, seja um bereano. Passando-lhe a fazer, trouxeram-lhe aquele que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Bom, a gente aprendeu aqui que essa moeda, talento, ela tem um poder de grandeza. Eu não sei se vocês lembram, mas 10.000 talentos é equivalente a 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. Mas pastor, eu não sei nem o que é um denário. Um denário é um dia de trabalho daquela época. Então seria necessário, para que esse homem pagasse essa dívida, seria necessário 4.000 pessoas trabalhando durante 50 anos para que a dívida dele fosse paga. O outro também tinha uma dívida, o servo desse que tinha essa dívida maior. E eu quero que vocês olhem aqui comigo e leiam aqui comigo. No versículo 28. Saindo, porém, aquele servo perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia quantos denários? Quantos denários? 3 meses de trabalho. 3 meses e meio de trabalho. Um denário, um dia de trabalho. 100 denários, 3 meses e meio de trabalho. Ele havia sido perdoado por 10.000 talentos do rei, do Senhor. E o outro, que era o servo dele, devia a ele 100 denários. E como foi que ele agiu com aquele servo dele? A Bíblia diz que ele pega aquele servo, versículo 29. Ele vai lá e cai aos pés, implora: seja paciente comigo, eu vou te pagar. Ali no versículo 30 a Bíblia diz que ele, entretanto, não quis, antes indo lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Olha o versículo 28. Agarrando, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Deixa eu fazer uma comparação para vocês entenderem. A dívida desse servo do servo, que aqui é chamado de conservo, era uma dívida como se nós tivéssemos feito entre nós alguma desfeita. E Rafael fez algo contra mim, eu fiz algo contra Rafael, então Rafael tem uma dívida comigo. Ou eu peguei emprestado alguma coisa com Rafael e eu não devolvi, eu não paguei. Rafael pegou comigo algo emprestado e ele não me pagou, e ele tem uma dívida comigo de aproximadamente 3 meses de salário de alguém. E eu indignado porque Rafael me deve, Rafael indignado porque eu devo, pega um ao outro no pescoço e joga na cara: você me deve, você me pague, e se não pagar, eu vou colocar você na justiça, eu vou prender você. Foi exatamente isso que esse homem fez. Agora vamos olhar a dívida do outro homem, dos 10.000 talentos. Os 10.000 talentos é comparado à dívida de uma vida inteira. A dívida de uma vida inteira, e nessa analogia, é a dívida de pecado, é a dívida que nos lançaria ao inferno, é a dívida em que nós não teríamos como pagar. Esse homem, olha só a comparação da dívida dele. Jesus diz na parábola que deveria ser vendido ele, a mulher, o filho e todos os bens, e ainda assim não se lhe pagaria a dívida. É como se nós estivéssemos hoje diante do trono do Rei da Glória e disséssemos para ele: eu tenho como pagar a dívida da minha vida inteira de pecado. E ele olhasse para a gente e dissesse: como você tem como pagar? Como? A vida inteira profana,
a vida inteira mundana, a vida inteira longe da minha presença, a vida inteira em desobediência à palavra, a vida inteira enganando, roubando, mentindo, trapaceando, a vida inteira quebrando os princípios, a vida inteira não honrando a Deus, não amando o próximo, você não tem como pagar essa dívida. E aí nós cairíamos de joelho diante desse Senhor, desse Rei, e diríamos: perdoa minhas dívidas. E Ele, por amor, misericórdia, envia Jesus Cristo, seu Filho, para pagar a dívida. E Paulo vai dizer que a cédula de dívida foi rasgada, e todo o preço foi pago. E depois de ter sido perdoado por todos os nossos pecados, de uma vida inteira, saímos da presença do Rei, e me encontro com Rafael e digo: Rafael, me pague agora o que você me deve. É exatamente isso a analogia dessa parábola. Por quê? Porque se eu não perdoar aqueles que me fizeram mal, tampouco o nosso Pai Celeste nos perdoará. Quando Jesus disse nessa parábola, nós vemos aqui algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa é que há uma dívida. Fala assim, uma dívida. Fala assim, uma dívida impagável. Irmãos, eu quero que vocês saibam, nós temos uma dívida impagável, e não vai caducar com 5 anos. É impagável. E que dívida é essa? É a dívida de virar as costas para Deus. É a dívida de Gênesis capítulo 3, do homem caído. O que é a dívida impagável? É a dívida de nós somos egoístas, orgulhosos. Você sabia que o mal da humanidade é o distanciamento de Deus? Que o problema do Brasil não é a política e nem o político. O problema da nossa nação é o pecado. Você sabia que o problema da minha família e da tua família não é fulano ou beltrano, é o distanciamento de Deus, é o pecado. Você sabia que o problema das igrejas é o distanciamento de Deus, é o pecado, é a frieza, é a apatia, é a apostasia, é a rebeldia? É uma dívida impagável, impagável. E essa dívida, ela só pode ser paga porque Jesus Cristo tomou o cálice da ira de Deus, e Ele esmaga toda a humanidade. Por quê? Porque Deus é justo. Ele esmaga toda a humanidade em Cristo. Em Cristo toda a humanidade é ali justificada. E agora nós, salvos, libertos, remidos, restaurados, nós agora precisamos de agir com misericórdia na vida de todas as pessoas, com todos aqueles em que Deus colocar no nosso caminho, com todos que Deus colocar, que quebrar princípios de Deus diante de nós. Nós devemos agir com misericórdia. Não, pastor, eu quero agir com justiça, porque a palavra de Deus diz: olho por olho, dente por dente. Então eu tenho que agir com justiça. E nós nos esquecemos de que nós fomos alvo da misericórdia, do amor de Deus. Sabe quando Jesus Cristo usa nessa parábola a palavra maldade ou maldoso? Como é que ele diz aqui? No versículo 18, deixa eu ver como é que ele usa. Que palavra aqui que ele usa? Quando ele chama de volta aquele a quem ele tinha perdoado. Então o Senhor, chamando o servo, chamou ele, versículo 32, com a Bíblia aberta. No versículo 32 tem assim escrito: então o Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, eu perdoei aquela dívida porque me suplicasse, e não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas existem muitos casamentos que estão completamente em ruínas, completamente travados, porque falta liberar a vida um do outro. Eu sei que existem muitas pessoas com problemas financeiros, e muitos estão cheios de mágoa,
cheio de um coração orgulhoso. Existem muitas pessoas profissionalmente soberbas e arrogantes que guardam mágoa de pessoas que de alguma forma lhe usurparam, enganaram, manipularam. Vou te contar um segredo. Um segredo. Se nós estivermos livres, de tudo aquilo que nos amarra ao nosso passado, de todas as pessoas que por algum motivo, ou um instrumento de Satanás, ou o próprio Deus para nos trazer crescimento, se nós estivermos livres de todas as amarras da nossa vida, a palavra prosperidade, ela é a bênção de Deus, e Deus não pode ir contra os seus princípios e contra a sua palavra. Se eu e a minha esposa não estivermos unidos, não tem como ter prosperidade no meu casamento, porque a palavra do Senhor diz no Salmo 133, que na união dos justos, Deus ordena a sua bênção. Se lá no meu local de trabalho, eu tenho alguma desavença com alguém, e eu guardo aquela mágoa, não tem como Deus prosperar o meu trabalho, porque eu criei um impedimento, quebrando um princípio espiritual da unidade. Se uma igreja, ela estiver cada um para o seu lado, buscando a sua própria vontade, e não tiver em união, em unidade, Deus não pode abençoar a sua igreja, porque é na união dos justos que Deus ordena a sua bênção. Ah, mas eu não gosto de fulana. Ah, mas eu não gosto de ciclano. Ah, mas eu não... Irmãos, nós somos perdoados de uma dívida impagável. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Quando eu não conhecia Cristo, eu tinha uma mágoa, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande do meu pai. Por quê? Porque o meu pai tinha 2 famílias, não sustentava a casa, eu não lembro nenhum dos meus aniversários ele me deu um pirulito sequer. E eu cresci com essa mágoa no meu pai, eu cresci com esse distanciamento, com esse orgulho. Justo, nada de errado, eu estou com mágoa de alguém que está fazendo mal, ou que não me fez bem, ou que não cumpriu o papel de pai, e eu cresci com isso. E eu me lembro que minha mãe, ela mandava eu e meu irmão ir na outra casa de outra família que ele tinha, para obrigá-lo a me registrar, para que eu tivesse o sobrenome dele, eu e meu irmão. Mas eu ia com tanta raiva, eu devia ter 10, 12 anos, Rafael, 13, mas eu ia com tanta raiva, porque se eu não fosse eu apanhava, então eu tinha que ir. E eu chegava lá, e ele falava: vai embora para sua casa de volta, rapaz, está fazendo o que aqui? E eu cresci com essa mágoa, com esse trauma, com esse nó no meu coração. Quando eu completei 20 anos de idade, meu pai morreu. E ele morreu, e eu não perdoei meu pai. Não perdoei. Estou contando esse testemunho que talvez seja algo que edifique a tua vida de alguma forma. E eu não perdoei meu pai. Naquele velório, naquele funeral, eu me lembro que eu chorava copiosamente, como se eu tivesse perdido a oportunidade de ter a restauração com meu pai. Ainda não tinha sido alvo e alcançado pela graça de Deus, ainda não tinha sido alvo do amor, da salvação, da obra da graça de Deus na minha vida. E eu me lembro que aquilo me fez muito mal, e durante meses eu continuei muito mal com tudo aquilo. E quando, alguns anos mais à frente, eu tive um encontro com Cristo. Alguém me deu um papelzinho, não sei onde eu botei. Eu tive um encontro com Cristo. A primeira coisa que eu ouvi numa pregação foi: se você não perdoar aqueles que te fizeram mal, tampouco o teu Pai que está nos céus perdoará os teus pecados. Eu disse: graças a Deus, não tenho ninguém contra mim, eu não tenho nada contra ninguém, eu não tenho que perdoar nada. Me lembrei, Rafael, do meu pai. Eu me lembrei do meu pai, e eu lembrei que aquilo me fez muito mal.
Eu me lembrei que aquilo me trouxe muitos traumas. Eu me lembrei que aquilo trouxe muita coisa ruim no meu interior e no meu coração. E eu decidi que eu iria perdoar o meu pai, porque o perdão não tem a ver com o outro, o perdão tem a ver com você. E quando eu decidi que eu iria perdoar aqueles que haviam feito mal a mim, Deus dá um novo significado às coisas na nossa vida. Deus dá um novo significado. Então, eu tive a oportunidade de ser um pai que eu nunca tive. Deus dá um novo significado. Eu tive a oportunidade de ser um pai presente. Eu tive a oportunidade de levar os meus filhos para os caminhos do Senhor. Eu tive a oportunidade de ser um pai que protege. Eu tive a oportunidade. E hoje, quando eu lembro do meu pai, não é mais com raiva, não é mais com mágoa, não é mais com tristeza, porque ele me deu o que ele tinha. Eu digo sempre isso para minha esposa, que a gente não deve esperar das pessoas que elas façam bem para nós, porque elas só vão dar aquilo que elas têm. E se elas estão dando mal, é porque aquilo que ela tem, então é ela que precisa do amor, da misericórdia e daquilo que nós já temos. Então hoje eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque se não fosse o meu pai, eu hoje não estaria aqui. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque eu carrego dentro do meu DNA características genéticas e personalidades que eu herdei dele, e que Deus usa isso hoje para a glória do Senhor. Eu quero que você entenda que Deus quer te dar novos significados para machucaduras da tua alma. Pessoas que foram traídas por homem ou por mulher e dizem: é impossível perdoar uma traição. Pessoas que foram enganadas por um sócio, por um amigo, por um vizinho. Pessoas que ouviram palavras que são piores do que um murro. Tem palavras que são piores do que um tapa, e guardaram essas palavras. Pessoas que de alguma forma foram abusadas fisicamente, violentadas. Pessoas que na sua caminhada espiritual arrancaram o pelo da ovelha, foram usadas por um falso evangelho, por um falso ensino. Pessoas que tiveram relacionamentos abusivos, de palavras, de tratamento, de respeito. Pessoas que de alguma forma foram subtraídas, que deixaram feridas na alma, feridas emocionais. Deixa eu te convidar hoje a fazer o que Jesus convidou Pedro a fazer: perdoa, libera. A gente usa sempre para o lado positivo, né? Que a brasa longe do braseiro se apaga. Quando a pessoa está meio fraco na igreja, ela começa a ficar sem vir para a igreja, a gente fala assim: a brasa longe do braseiro se apaga. Mas eu vou usar esse mesmo exemplo para o aspecto da mágoa. A fogueira se apaga se você parar de colocar lenha. Ela vai se apagar e essa dor vai desaparecer, e Deus vai te dar um novo significado e vai te dar um privilégio. Eu não sei se vocês sabem ou se vocês já perceberam, muitas pessoas no reino de Deus, Deus tem o cuidado de usar essas pessoas, principalmente na área em que mais elas foram machucadas. Eu não sei se vocês já perceberam esse aspecto de Deus. Pessoas que são envolvidas com drogas, normalmente quando são libertas, Deus usa para cuidar de centro de recuperação de drogados. Eu não sei se vocês já perceberam, porque aonde habitou o pecado, agora a glória de Deus se manifesta, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque aquilo onde era vergonha, Deus transforma em honra. Olha que coisa maluca. Eu tive problema de paternidade e Deus me chama para ser pastor. Eu não sei se vocês entendem um pouquinho do que eu estou falando para vocês. Eu tive um sério problema de paternidade
e Deus me chama para pastorear a igreja, para cuidar de ovelhas. É inadmissível, Senhor, eu não fui bem sucedido nessa área na minha infância. Aí Deus está dizendo para mim e para você: mas eu dou um novo significado para a tua vida. Eu agora perdoei os teus pecados, e agora você vai ser um instrumento nas minhas mãos. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Você quer ter a tua vida desimpedida de todo o embaraço? Perdoe aqueles que te fizeram mal. Você quer entrar no reino de Deus, mas pastor, o senhor disse que tem perdão, que Deus não perdoa. A blasfêmia contra o Espírito Santo e a mágoa que você guarda no teu coração. Então, em nome de Jesus Cristo, se você deseja prosperar no teu casamento, perdoe o teu marido, perdoe a tua esposa. Mas isso foi lá do passado, a gente nem fala mais disso. Mas às vezes na primeira discussão você joga na cara exatamente aquele problema. Então não houve liberação, não houve perdão, não houve restauração. Mas eu tenho um problema na igreja, e eu fui de alguma forma enganado na igreja que eu estava, e me manipularam e me abusaram espiritualmente. Perdoe, porque fez parte de alguma forma da tua história, mas hoje Deus quer te usar de forma diferente nessa área. Agora, se eu não perdoar, tampouco o meu Pai Celeste que está nos céus vai me perdoar. E eu sei, irmão, é um desafio, perdão. Uma palavra fácil de falar, perdão, fala perdão. Tem um amigo meu que ele diz que no vocabulário das mulheres não tem a palavra desculpa. Ele está errado. Tem sim. As mulheres pedem desculpa sim. Algumas mais difíceis, mas pedem sim. Irmão, não tem dificuldade de pedir perdão para o teu filho quando você errar com ele. Mas é meu filho, eu sou o pai. Peça perdão para ele quando você errar. Peça perdão para tua esposa quando você acorde dizendo assim: me perdoa. Ela vai dizer: pelo quê? Sei lá, vou errar hoje. Peça perdão para tua esposa. Se tem alguém, irmãos, eu sou daquela época que no final do ano as pessoas compravam roupa nova, Rafael, e saía no meio da rua para abraçar e dar feliz Natal, feliz Ano Novo. E tinha pessoas da rua ou da família que se afastava e não dava nem Feliz Natal e nem Feliz Ano Novo, porque tinha uma mágoa, tinha uma raiva, tinha algo guardado ali. E pessoas de família que passavam anos e anos sem se falar, guardando uma mágoa, com a vida travada, com a vida presa, sem viver o novo do Senhor na sua vida. E principalmente nesta parábola, não entra no reino de Deus aquele que guarda e que não perdoa pecados. Eu quero que vocês leiam de novo comigo, e agora com um novo significado. Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que 7 vezes, a 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Deixa eu parar aqui no versículo 23. Um dia nós vamos prestar contas ao rei. Um dia nós vamos prestar contas ao rei. No versículo 24: e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que devia 10.000 talentos. Onde tiver 10.000 talentos, eu quero que vocês entendam, uma vida inteira em desobediência. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, para que lhe a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: se paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo se compadeceu e mandou embora, e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que
que deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que lhe acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado. Aqui malvado, no versículo 32, eu nem expliquei. Esse malvado aqui é a mesma palavra da oração do Pai Nosso, que diz: livra-me do mal. É a mesma palavra do grego. O mal da iniquidade, o mal de Satanás, o mal dos demônios. Você já fez essa oração de manhã? Livra-me do mal, Senhor. O Senhor chamou esse homem de malvado, servo malvado. Perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu também igualmente compadecer-te do teu vizinho, do teu primo, da tua esposa, do teu colega de trabalho, daquele irmão da igreja, como eu também me compadeci de ti? Indignando-se, o Senhor entregou aos verdugos, que pode ser também os carcereiros, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, não é da boca, irmão, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Do íntimo. O homem é capaz de olhar o exterior, mas Deus é o único capaz de sondar os corações. É o único. Eu não sei se você está orando para que Deus faça uma coisa nova na tua vida. Eu não sei se você está orando para que Deus abençoe o teu trabalho. Eu não sei se você está orando para que Deus abençoe o teu casamento. Eu não sei se você está orando para que Deus abençoe algumas áreas da tua vida. Mas se você tem algumas pendências na tua vida. Mas pastor, eu não tenho ninguém para perdoar. Então glória a Deus por isso. Se você não tem ninguém para você perdoar, você peça perdão ao Senhor pelas tuas falhas, pela multidão de pecados, pelo que você viu que não deveria, pelo que você falou que não deveria, pelo que você desejou que não deveria, pelo que você fez que não deveria, pelo que você deixou de fazer que não deveria. Você sabia que as mudanças que você deseja que aconteçam, primeiro ela acontece em você? Deixa eu te contar um segredo. Quando você vê alguma coisa na igreja que está errado, você não chega para o pastor e para a esposa do pastor: oh, aquilo ali está errado. Não, você vai lá e corrige, porque a mudança que eu quero, Deus quer usar a minha vida para isso. Mas lá na minha casa o problema é a minha mulher. Então é você que Deus quer transformar, e trabalhar, e restaurar, e libertar, e honrar, para que o teu casamento seja restaurado. Ah, mas no meu trabalho o problema é fulano. Então é você que vai ser diferente. É você que vai chegar na hora, é você que vai servir, é você que vai honrar, é você que vai ser diligente, é você que vai trabalhar mais. Ah, mas as pessoas se aproveitam de mim. Então você vai trabalhar como quem trabalha para Deus, você vai se esforçar mais e você vai honrar o nome do Senhor onde você estiver, e você vai ver que aquele que honra o nome do Senhor, Deus o honrará, porque a quem honra, a honra. E Deus quer honrar os seus servos, e Deus quer honrar as suas servas. Eu quero fazer uma oração por você. Nós vamos sentar à mesa do Senhor daqui a alguns minutos.
E só há uma coisa que nos impede de sentar à mesa do Senhor: é pecado. A única coisa que nos impede de sentar à mesa do Senhor é estar em pecado. Mas pastor, eu não estou em pecado. Glória a Deus. Você não está em pecado? Nós vamos sentar à mesa do Senhor e nós vamos cear juntos. Mas pastor, eu estou com alguma pendência na minha vida. Então agora você vai apresentar essa pendência no altar do Senhor. E você vai pedir para que o Senhor perdoe as suas falhas. Eu não tenho pendências na minha vida. Alguém é que me fez mal. É uma pendência, é mágoa, é rancor, é orgulho, é impedimento para que Deus derrame bênçãos sobre a tua vida. Então eu vou te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Você sabe o que você precisa se consertar com o Senhor. Não olhem para mim agora. Feche os olhos, curve a sua cabeça. É você e Deus. Mas há tanto tempo que eu estou nessa luta. As coisas não acontecem na minha vida. Parece que as portas todas estão fechadas. Parece que tudo está dando errado na minha vida. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Toma a posição que você tem que tomar. Pede perdão ao Senhor pelos teus pecados. Pede perdão ao Senhor pelos pecados da tua casa. Perdoa aqueles a quem te fizeram mal. Envergonhe o inimigo. Dê um abraço em quem você ama. Envergonhe o inimigo. Não deixe ele tripudiar na tua vida, no teu casamento. Coloca o orgulho de lado. Coloca o orgulho de lado e restaura os relacionamentos que estão rompidos com irmãos, com amigos, com pessoas do trabalho. Ah, mas eu fui traída. Perdoa. Perdoa. Ah, mas eu fui violentado com palavras. Perdoa. Ah, mas o meu pai era bruto. Perdoa. Ah, mas eu não recebi amor da minha mãe. Perdoa. Ah, mas eu fui enganado. Perdoa. Mas bem-aventurado é dar do que receber, para que você viva um tempo novo do Senhor na tua vida, para que você desfrute da bênção de Deus na tua casa, para que você viva um tempo novo do Senhor no teu trabalho, no teu ministério. Mas eu fui enganado naquela igreja. Perdoa. Deus tem um tempo novo para a tua vida. Perdoa. Ah, mas foi meu sobrinho, meu primo, meu irmão. Perdoa. Se do íntimo Deus perceber que não há mágoa, que não há rancor, que não há dívidas, o próprio Deus perdoará as tuas falhas. Mas é um desafio, pastor, eu sei. Quem falou que ia ser fácil? É um desafio, mas que vai liberar a tua vida. É um desafio, mas que vai prosperar a tua vida, o teu casamento, o teu ministério. E é nessa área que o inimigo mais te machucou. É nessa área que Deus vai mais te usar. É nessa área, porque onde habitou o pecado, onde habitou a vergonha, onde habitou o trauma, onde havia tristeza, é aí onde Deus reinará. E Deus vai reinar em muitos casamentos aqui. Deus vai reinar em muitos ministérios aqui. Deus vai reinar na vida profissional de muitas pessoas aqui. Deus vai te levantar quando não houver pendências na tua vida. E você vai entender que grande autoridade Deus vai te dar. Que
o diabo não vai ter mais do que te acusar. Quando Jesus entrou diante daquela prostituta, disse: onde estão os teus acusadores? Todos eles foram embora. Ele disse para ela: eu também não te acuso, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, nós estamos na tua presença essa noite, e na tua presença a cura, na tua presença a libertação, na tua presença a restauração, na tua presença a bênção do Senhor, na tua presença há milagres, na tua presença há renovo, na tua presença há restauração, na tua presença há perdão, na tua presença há vida e vida em abundância. Eu declaro os nossos pecados confessados, e o Deus dos céus chega ao íntimo do coração, único capaz de julgar fogo íntimo, que sonda e esquadrinha os nossos corações e a intenção do nosso coração. Eu declaro a tua vida em temor e em tremor. Eu declaro a tua vida livre. Eu declaro os teus pecados perdoados pelo Senhor, porque se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecados, tens um advogado perante o Pai, a saber, Jesus Cristo. Os nossos pecados perdoados, a nossa vida limpa diante do Senhor, porque do jeito que eu quero ser tratado, é desse jeito que eu vou tratar as outras pessoas, porque do jeito que você quer ser tratado, é desse jeito que você vai tratar as pessoas. Você quer o perdão do Senhor? Então perdoe aquele que fez mal, porque se você não perdoar, não pouco o Pai que está nos céus perdoará os teus pecados. Mas eu declaro a tua vida desentendida, desembaraçada, destravada de todo pecado de dores e de todo passado de dores. Ser livre e não peques mais. Ser livre e não peques mais. Vamos adorar o Senhor.
o teu renovo, Senhor. A tua graça está nesse lugar, a tua presença é real nesse lugar. Aleluia. Ah, Senhor, como eu te amo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo perdão das nossas vidas. Obrigado pela salvação das nossas almas. Obrigado, Senhor, porque a nossa dívida era impagável. Impagável. Mas o Senhor providenciou o pagamento. Jesus Cristo pagou no meu lugar. Pagou no teu lugar essa dívida. Aleluia. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aleluia. Tomou o pão e tendo dado graças, disse: este é o meu corpo, que será partido por amor às vossas vidas. Os nossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas todo aquele que comer desse pão não morrerá, mas viverá para sempre. De semelhante modo, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado por amor às vossas vidas. Façam isso todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice. Façam isso em memória de mim, até que eu venha para buscar a minha igreja. Senhor, nós estamos aqui cumprindo a tua ordenança, os meios de graça, o batismo nas águas e a santa ceia. A ordenança do Senhor, os meios de graça. Se você já entregou a tua vida ao Senhor Jesus Cristo e você se arrependeu dos teus pecados, se você faz parte do corpo de Cristo, você pode conosco participar dessa mesa. Se você ainda não o fez, você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu me rendo hoje. Aleluia. Aí no teu lugar onde você está, coloca a mão no teu coração e diga: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e faz uma nova criatura, Senhor. Restaura todas as áreas da minha vida. Eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados, e a partir de hoje eu faço uma aliança contigo de fugir do pecado e da aparência do mal. Eu faço uma aliança contigo, Senhor, de fechar as brechas, de tapar todas as brechas da minha vida, para viver um tempo novo do Senhor e com o Senhor. Se você fez essa oração pela primeira vez e entregou a tua vida no altar do Senhor, você pode sentar à mesa conosco. A única coisa que te impede de sentar aqui é se você ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, mas eu sou de outra igreja, pastor. Você é servo de Deus, você é servo do Senhor, você pode sentar à mesa do Senhor. Porque vai subir uma igreja só, e não é essa placa que vai subir, não. É a noiva de Cristo. Consagrado está, Senhor, esse pão, e consagrado está, Senhor, esse cálice. Em obediência à tua palavra, nós vamos sentar à mesa do Senhor. O apóstolo Paulo disse: examine-se, pois o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Não coma e não beba da sua própria condenação, mas arrependa-se dos seus pecados, coma do pão e beba do cálice. Vamos servir o pão e o cálice, vamos adorar o Senhor. Eu conheço o Senhor que sofreu, tentando acertar quantas vezes falei.
E o seu sangue foi derramado naquela cruz por mim, por você. Então vamos participar do corpo do nosso Senhor e Salvador. Podem comigo, em nome de Jesus. Podem tomar e paz, em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Faça assim com as mãos. Receba a bênção dos apóstolos. Que a graça e a paz, e o amor de Deus, e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com cada um de vós, agora e para todos sempre. Toda a igreja diz amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Você comunhão, irmão. Eita, nem desligaram aqui, gente.